Olá, muito boa noite, o RPI Views está no ar. Bom, hoje nós vamos falar sobre a vitória de Lula para o seu terceiro mandato como presidente da República Federativa do Brasil. Lula ganhou no segundo turno numa disputa acirradíssima com Jair Bolsonaro. Vamos ver uma pequena trajetória do presidente eleito. Luiz Inácio Lula da Silva foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Nasceu em 1945, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco. O PT lançou Lula para disputar a presidência da República em 1989, 1994 e 1998, e não conseguiu se eleger. Em 2002, Lula concorreu pela quarta vez e foi eleito com quase 53 milhões de votos. Pela primeira vez na história, tivemos, na época, um presidente que veio da classe trabalhadora. Em 2006, foi reeleito com mais de 58 milhões de votos. Em 2017, o ex-juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão. Em janeiro de 2018, o Tribunal Regional Federal confirmou a condenação. Em 2021, o juiz Edson Fachin anulou todas as condenações de Lula. Bom, agora nós vamos acompanhar a repercussão da imprensa internacional sobre a vitória do presidente Lula. Os jornais americanos The New York Times e o Washington Post, o britânico The Guardian e o argentino Clarín foram um dos vários que destacaram a capa com a vitória do Lula. Já na TV, o Brasil foi destaque nos canais da ABC, CBS, NBC, Sky News, Al Jazeera e entre outros veículos de comunicação. Bom, está na hora agora do Mais Análise. Hoje nós temos Francisco Eduardo e João Lucas. Juntos vamos fazer a análise do futuro governo. Bom, e dando início aqui no RPI Views, o Mais Análise, estamos com dois convidados especiais, Francisco Eduardo e João Lucas. Olá, Francisco. Olá, João. Boa noite, Luan. Boa noite a você que está assistindo a gente. Boa noite, Francisco. Boa noite, Luan Nicola. Boa noite, João Lucas. E boa noite. Bom, de fato, as eleições no Brasil estão polarizadas. Isso não há dúvidas. E o que o próximo governo vai enfrentar serão certas dificuldades. A nossa primeira análise é sobre a economia. No primeiro trimestre desse ano, o Brasil chegou com um PIB de 8,83 trilhões de dólares. Francisco, João, o que vamos esperar da economia nos próximos 4 anos do governo Lula? Pode começar, Francisco. A palavra é sua, que essa daí é uma pergunta difícil. Muito obrigado pelo espaço, João Lucas, Luan Nicola. Pois bem, né? As expectativas para a vitória do Lula, vou me referir primeiramente ao mercado, né? Mercado de ações, o mercado de negociação, que é um reflexo da economia do Brasil, principalmente lá fora. Os mercados, a previsão era de que os mercados iriam reagir de forma negativa com a vitória do presidente Lula, mas após a vitória do presidente Lula e o seu discurso mais reconciliador, as ações foram positivas. No outro dia, quando a Bolsa abriu o pregão, a Bolsa teve praticamente uma alta de quase 2%, né? Então, os investidores viram que a economia em si, né, as expectativas em si mudaram com o governo Lula, né, em relação à economia. E já o que eu espero no ano que vem. No ano que vem, o governo aí estima a inflação a um pouquinho acima da meta,
mas mesmo assim nós ainda estamos seguindo naquela curva de crescimento econômico, naquela curva de recompor a nossa economia, né? Isso já acontece desde meados do ano passado, né? Inclusive com a implementação do Auxílio Brasil do governo Bolsonaro, que o Lula pretende estender o mesmo valor, a economia do Brasil tende a melhorar um pouco nos próximos anos. No primeiro ano, de imediato, acredito que não melhore, mas vai ser um prazo, vai ser um efeito a longo prazo, né? Já que o Lula deve começar o seu governo a fazer viagens internacionais e melhorar a imagem do Brasil perante ao cenário internacional. E isso é muito importante no primeiro ano do governo, porque isso vai refletir na economia interna ao longo do mandato do presidente Lula. Então, as expectativas são boas. Você falou, Esperamos... Francisco, desculpe interromper, você falou sobre o mercado internacional reagir com entusiasmo à vitória do Lula. Realmente as bolsas dispararam, o real se tornou a moeda que mais se valorizou durante o período. Mas nacionalmente a gente teve queda, né? Teve queda nas ações da Petrobras, teve queda nas ações da Eletrobras, o mercado externo muito esperançoso com o novo governo no Brasil, Luan, que provavelmente vai estar alinhado junto a uma nova estratégia mundial de combate às questões climáticas, mais voltada para as questões sociais, um governo que está mais alinhado com as políticas internacionais modernas. E isso agrada o mercado internacional, mas nacionalmente os investidores enxergam que o Lula, como presidente, não vai privatizar muitas empresas estatais que estavam aí caminhando para esse processo, como era o caso da Petrobras, que não tinha confirmação de privatização, mas era uma promessa do Guedes, que acabava batendo no governo Bolsonaro. Então, o mercado nacional reagiu diferente do internacional. Isso é muito interessante. Agora, uma coisa eu devo dizer, Luan e Francisco, a partir de 2023, o presidente Lula vai ter um grande desafio na economia, porque nós temos um limite definido pelo teto de gastos e, além desse limite do teto de gastos que já foi batido pelo governo atual, nós tivemos aí, por conta da pandemia e o estado de emergência, gastos exorbitantes do governo federal. E boa parte desses gastos, viu, Luan, não foram para combater a pandemia, foram para tentar a reeleição do atual presidente. E a equipe de transição já enxerga um problema nisso. Talvez uma PEC seja a solução para gerar esse dinheiro necessário para manter, por exemplo, os R$600, que foi a promessa de campanha do Lula e do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro prometeu e não tinha como cumprir porque não tinha orçamento para isso, não tem orçamento para isso. O próximo governo terá um desafio, acho que nunca antes visto na história desse país. Talvez a inflação dos anos 90 seja comparado, mas é um grande desafio, sobretudo político, de como gerir esse orçamento junto ao Congresso. Até pegando esse gancho seu sobre dinheiro, João, temos o orçamento secreto, que sabemos que foi para comprar voto. Isso é certeza, e não sou eu que estou dizendo, são vários especialistas. Bom, e o governo Lula, a partir de 2023, vai pegar um Brasil que não está numa situação muito boa. Muitos criticam o presidente Lula pela promessa dos R$600, mas vale lembrar que é a gestão atual do governo Bolsonaro que está provocando isso, e o governo que vai tomar posse em 2023 vai tentar dar um equilíbrio. E pegando um trecho ainda falando sobre meio ambiente. As queimadas em janeiro até agosto, segundo a Amazon, foram de 7.943 quilômetros de queimadas na Amazônia. Após a vitória do Lula, países da Europa vão mandar novamente recursos para combater o desmatamento e até mesmo para preservar o meio ambiente. Eu vou pegar um gancho agora e vou começar pelo João. O que você acha desse posicionamento de países da Europa
para a Amazônia, mandar fundos para a nossa floresta? Diz-se muito por aí, principalmente nos grupos, nas bolhas bolsonaristas nesses últimos 4 anos, que o financiamento internacional de combate à Amazônia seria por interesses estratégicos da floresta, como a exploração de minérios. Isso não tem comprovação. O dinheiro vem apenas para que os índices de desmatamento se mantenham estáveis. Nunca houve exploração de outros países que financiam esse fundo no território amazônico. A questão da Amazônia é estratégica para o mundo, porque é uma floresta gigantesca e uma grande reserva ambiental. E os países da Europa estão muito preocupados com as questões ambientais, principalmente depois de uma guerra, como a que está acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia, onde mais uma vez vemos aí a dificuldade na geração de energias renováveis, limpas, diversas de fontes naturais que são esgotáveis, como é o caso do carvão, que está voltando aí a ser utilizado como energia para aquecimento nas casas da Europa. Fato é que o governo Lula, mesmo com fake news espalhadas, fez um grande passo durante os seus 12 anos de governo no combate ao desmatamento. Na época, a ministra era Marina Silva e ela conseguiu dar esse avanço no combate ao desmatamento, não só na Amazônia, mas em vários biomas do país, que gerou a ela um reconhecimento internacional. Ela é, ainda hoje, reconhecida como uma liderança contra o desmatamento e a favor do combate das mudanças climáticas. Mas o governo Lula, a partir do próximo ano, tem um novo desafio. Não basta só desmatar menos, abaixar esses índices. É preciso fazer da floresta uma fonte de recurso para os moradores daquela região e para o país. E é possível, não só pelo Fundo da Amazônia, que é esse financiamento internacional, mas também com desenvolvimento de tecnologias, de energias e principalmente de produtos de matéria originária, natural, biodegradável, carbono zero, tudo isso que o novo mundo pede de um governo que precisa ter a questão ambiental alinhada com a questão econômica, porque o mundo pede hoje que as questões climáticas estejam alinhadas com o agronegócio, com a exportação de produtos. Mais um desafio que o Lula vai ter que seguir em frente, porque é diferente do que ele recebeu em 2002, mas que, se seguir aquela mesma linha reformulada, pode dar certo. E antes do Francisco comentar, eu vou fazer uma análise aqui, até porque no governo Bolsonaro, com o ministro Ricardo Salles, o desmatamento cresceu muito, ou seja, teve garimpo ilegal, a venda de madeira ilegal. Francisco, qual que era a perspectiva do mundo na era bolsonarista? A perspectiva era bem negativa perante ao cenário internacional, já que no começo do governo Bolsonaro, o governo se opunhava a combater, né, o desmatamento, né, dava espaço ao surgimento de garimpos na região amazônica, e isso afastou, né, investimentos internacionais para a preservação da floresta. A floresta não só é importante para o Brasil, mas é importante para o mundo. E é importante para o equilíbrio da vida aqui na Terra. Então, com a volta do Lula ao poder, eu acredito, né, com o respeito que foi dado ao Brasil durante seu governo perante a defesa do meio ambiente, eu acredito que o governo vai ter muito espaço no debate ambiental nos próximos anos. E eu espero muito que o Lula trabalhe para impedir o desmatamento, preservar mais a nossa floresta e por fim a essa situação pela qual nós passamos. Bom, e não é só meio ambiente que nós vamos debater aqui, como também o desemprego. No segundo trimestre de 2022, segundo o IBGE, 10,1, ou seja, mais de 10 milhões de pessoas estão desempregadas no nosso país. Isso representa 9,3%.
A economia está fraca, o salário já não vale, a inflação não está tão alta, mas está num patamar que o salário mínimo não acompanha. Pergunto a vocês: a falsa promessa de R$ 1.400 a partir de janeiro de 2023, e que muitos acreditaram, não seria capaz de um brasileiro que trabalha e vive por um salário mínimo comprar as coisas básicas, já que o preço dos alimentos estão altíssimos. Tivemos 4 anos sem nenhum aumento significativo para o brasileiro. Agora eu vou começar com o Francisco. O governo, esse novo governo, a partir de 2023, vai enfrentar dificuldades por causa de dinheiro. Isso é fato. Mas, a partir de 2024, nós podemos ter uma melhora para o trabalhador que recebe salário mínimo, Francisco? Luan Nicola, com certeza. Eu acredito que em 2023 nós vamos sim passar por dificuldades. Nós estamos tendo a inflação baixa, não é nem deflação, a inflação que baixou, né? E durante todos esses 4 anos, o poder de compra do... 4 anos não, mais anos, né? O poder de compra do brasileiro foi muito consumido. As pessoas tiveram mais despesas, né? Tiveram que renunciar de certos produtos e antigamente você ia para o mercado, você comprava o produto pela marca. Hoje não, hoje você compra por causa do preço, né? E às vezes não é nem a marca que você gosta. E outro fator importante é a questão dos juros, né? Esse aumento dos juros tem dificultado muito a vida do brasileiro na questão de alavancar crédito, né, para a pessoa comprar um eletrodoméstico, algo do tipo, e é isso que aquece mais a economia, são os juros baixos, a facilidade ao trabalhador em fazer suas compras. Então eu acredito, né, a minha perspectiva é que ao longo dos anos, né, se a inflação for baixa no governo Lula no que vem, o Banco Central, que agora é independente, já é mais difícil o governo ter um certo controle da economia, eu espero que o Banco Central abaixe a taxa de juros, fomente a economia e que o governo Lula também amplie a questão dos programas sociais. São fatores importantes para aquecer a nossa economia e garantir, né, um bom desempenho ao longo desses 4 anos. Então, esse ano é só de ajustes, né? Já está melhorando, o Lula tem essa oportunidade de ajustar e vamos ter grandes melhorias se isso acontecer de fato. Bom, só para dizer uma coisa, vale aquela crítica da campanha. O Lula disse, vou aumentar o salário acima da inflação. Só não falou como. E agora? A gente ainda não sabe. Resta saber como é que isso vai acontecer sem que a economia quebre. É possível, mas é preciso saber como. Sim, e ainda pegando o gancho, agora eu passo essa pergunta para você, João. Bom, realmente os alimentos são muito caros. Agora, uma caixa de leite custa quase R$ 6, isso eu falo aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. E não vou pegar só a capital mineira, mas em vários lugares, a gente vendo pessoas na miséria, onde estavam pegando osso do lixo ou até mesmo comprando, que alguns açougues faziam isso, vendiam ossos. O que esperar desse novo governo, João, para aquela pessoa que vive na miséria nos próximos anos ser um pouquinho de decência para poder se alimentar direito? Eu acho que o primeiro passo, Francisco já disse, é a manutenção de programas de assistência social que ajudem essas pessoas a terem comida dentro de casa. O Brasil havia saído do mapa da fome e a gente voltou. E isso é muito grave. Acredito até que isso é um dos fatores que influenciaram a derrota do Bolsonaro nas urnas. Porque o poder de compra diminuir e as pessoas terem um salário que seja apenas regulado com a inflação, isso é possível ser compreensível num cenário de adversidade, de pandemia, de guerra. Mas a volta da fome em um país que já havia superado esse problema é algo que pesa muito. E acredito que foi um dos fatores da derrota do Bolsonaro. O Lula conseguiu fazer isso em 2002 e nos anos consecutivos de seu governo,
Mas o que resta saber é se agora, com esse contexto que a gente está falando aqui, com uma economia quebrada, com um teto de gastos, com vários problemas que o novo governo tem que resolver, nós conseguiremos resolver o problema da fome. Eu acho que esse é o essencial. Acima de todos os problemas, fazer com que nenhum brasileiro passe fome é o mais importante. Então, programa social importantíssimo. Auxílio Brasil de R$600, fundamental. Se vai fazer PEC, se vai extrapolar o teto, não importa. O que importa é que o auxílio continue, que seja expandido enquanto a economia não voltar a um estado onde todos possam viver bem. Bom, e antes de passar para o próximo tema, pegando esse gancho, sim, o governo Bolsonaro tinha tudo para fazer um bom governo. Não adianta falar que foi a pandemia que atrapalhou, até porque, como todos nós aqui sabemos, ele falou não sou coveiro, imitou pessoas com falta de ar e entre outros. Eu não vou entrar muito aqui em detalhe porque esse não é o foco principal. Sim, a economia de Paulo Guedes falhou miseravelmente. Isso é fato. Então, temos que buscar uma nova solução em um novo governo. O que aconteceu nos Estados Unidos na eleição do Donald Trump está acontecendo aqui em 2022 com Jair Bolsonaro, ou seja, duas figuras autoritárias e que na verdade foram enxotadas pelo povo porque não aguentava mais. Bom, vamos ao nosso último tema aqui. Pós-eleição, confirmação de vitória do Lula, manifestação. Não digo que é manifestação de caminhoneiros. Vou melhor aqui dizer baderneiros. Fecharam estradas, bloquearam vias, não deixando pessoas passar. E lembrando que a manifestação é bem-vinda quando não atrapalha o direito de ir e vir. Vou fazer essa pergunta, quem quiser começar primeiro, fique à vontade. Emissoras que apoiavam o governo atual estão sendo agredidos. O que aconteceu? Para o povo bolsonarista chegar à agressão aos próprios aliados, só que da imprensa. O que a gente está vendo, eu não sei nem descrever. Nós estamos vendo pessoas atentarem contra a democracia, em nome da democracia. Elas vão às ruas dizer, estamos em uma democracia e por esse motivo eu quero dizer que não queremos mais uma democracia. Isso é algo absurdo, Luan. Eu achava que o país não chegaria a um nível desse. Estão cerceando o direito. Quem é cidadão de bem, como dizem, quem é trabalhador, não está em quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, fechando avenidas, interrompendo o tráfego. Vi uma notícia ontem que diz que vamos perder milhões de litros de bebidas lácteas porque o transporte foi interrompido. Em um país onde as pessoas estão passando fome. Acabamos de falar isso. As pessoas estão passando fome e temos alimentos estragados, porque não deixam que esses alimentos sejam transportados. Em nome do quê? Essa é a pergunta. Em nome do que estão interrompendo o progresso do país? De nada. O próprio Jair Bolsonaro pediu por 2 vezes que não interditassem pista. Quer protestar? Proteste. À vontade. Quer pedir que volte a ditadura militar? Peça. Depois eu espero que seja responsabilizado por isso, porque não é admissível um sistema democrático. Mas, se fazem isso, tenha certeza, é porque podem. Hoje, Luan, houve uma publicação muito interessante, que eu recomendo a leitura para quem está nos assistindo. Foi publicado em um jornal local aqui da Paraíba, Jornal da Paraíba, que faz parte do grupo da TV Cabo Branco e Paraíba, afiliada da Rede Globo no estado, onde temos o colunista Laerte Cerqueira, que também é doutor em comunicação e professor da Universidade Federal da Paraíba, que escreveu o título da coluna de opinião dele, já descreve bem do que se trata esse problema que nós estamos vivendo hoje. Ele diz: a Epitácio Pessoa, Avenida de João Pessoa,
tem ficado bloqueada porque boa parte dos manifestantes golpistas é rica e branca. Infelizmente, é preciso lembrar que o tratamento para pobres, pretos, movimentos sociais e indígenas é outro. É mais duro, é mais assertivo. Acabou. Em nome da pátria, família e de Deus aceitem. Foi isso que ele escreveu no título e subtítulo da coluna de opinião dele. Quando o MST, quando os movimentos sociais fechavam ruas legitimamente a pedido de dignidade humana, a pedido de moradia, eram taxados de vagabundos, de baderneiros. Agora, os ricos de classe média e alta do Leblon, que estão fechando a avenida no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas e Mato Grosso, em Pernambuco, esses daí são de Deus, da família e da pátria. A polícia não só deixa eles fazerem, como tem vídeos de policiais apoiando os atos. Esses policiais, assim como o comandante da Polícia Federal, devem ser investigados. E devem ser punidos aqueles que estão sendo coniventes com isso, porque é um ato e um movimento criminoso. Lembrando que, infelizmente, nem todos os policiais compactuam com essas cenas que colegas e até mesmo superiores fazem cenas patéticas. Isso é patético. Ou seja, Francisco, se nós, quando manifestamos em 2014 contra os altos custos da Copa, manifestamos contra o valor do aumento da passagem, eram tratados como ladrões, vagabundos, desocupados e não tinha nada para fazer. Agora, esses daí estão manifestando em dia de semana. O único objetivo do trabalhador é ir trabalhar e voltar para sua casa sem estresse. Já basta o estresse do dia a dia, agora ter o estresse de baderneiros, vagabundos, que estão em dia de semana em horário comercial, manifestando por uma coisa, pedindo intervenção. Será que eles sabem o que é intervenção? E outra, o que você acha sobre isso também? Eu acho inadmissível que brasileiros estejam fazendo isso, né, bloqueando rodovias, impedindo o direito de ir e vir da população. As pessoas que realmente querem trabalhar estão sofrendo com bloqueios em estradas justamente porque não aceitam o resultado da eleição. A gente sabe que foi uma eleição muito acirrada, mas não justifica a gente ficar bloqueando rodovia, impedir o direito de ir e vir. Olha o que eles diziam na campanha. O Lula ele vai fazer uma ditadura, vai impedir nós de ir e vir. Aí o que eles estão fazendo? Estão impedindo a população de trabalhar, né, de buscar os serviços básicos, e isso é inadmissível. Inclusive tem até, como você falou, né, alguns militares fazendo gestos de apoio. Isso é inadmissível. As polícias, os militares, todos estão a serviço das instituições, do Estado em geral, do Supremo, do Congresso, do governo federal, tanto faz, estão a serviço do povo, estão a serviço das instituições, estão aqui para garantir o direito de ir e vir dos brasileiros. A PRF, é engraçado, né? No dia da eleição, a PRF estava impedindo, estava intimidando as pessoas a votarem, né? Porque a gente sabe, a maior parte da população carente do Brasil não tem carteira de motorista, o documento talvez não esteja regularizado e só moto é tomada. Para você ver o quanto o sistema é injusto com os pobres, né? Inadmissível o que está acontecendo no Brasil atual. Em pleno 2021, 2022, as pessoas estão pedindo intervenção militar. A última intervenção militar que eu conheço foi aquela que teve no Rio de Janeiro na época das Olimpíadas. A intervenção militar é para aquilo, para garantir o direito de ir e vir, proteger as pessoas que iriam ir ao Rio de Janeiro assistir às Olimpíadas. Eu acredito que se isso continuar, vai acontecer coisas piores. Pedem um tal de artigo 142 que parece que nunca leram. Eu acredito. Eles nem sabem. Eu acredito que essas pessoas não leram nem a primeira linha da Constituição. Para chegar no artigo 142 da Constituição é muita leitura. E eu duvido que eles tenham, duvido de verdade que tenham lido isso para entender que o artigo 142 fala justamente o contrário do que eles estão fazendo.
É o que você acabou de fazer. Você quer ler falar, é para ir contra eles, é para garantir direitos às pessoas, não para apoiar eles, para fechar o Congresso, fechar o Supremo. Se pedem 142, 142 nele. Vamos lá, Exército Brasileiro. Desocupem essas avenidas e deixe fluir o país rumo ao progresso, porque não é possível. Não é possível. Direito de ir e vir. Gente, é um absurdo. Ou seja, nós estamos vendo baderneiros que estão avacalhando o Brasil. Ou seja, eles querem se mostrar superior, mas tem idiotas, melhor assim dizendo, idiotas, que nem sabem o que está manifestando. Eu vi uma entrevista de um idiota manifestante que estava protestando, mas o jornalista perguntou: o que você está fazendo aqui? Você está protestando? Ele ficava calado, eu não sabia responder. É um idiota, é uma marionete de político. É isso que acontece, marionete de político. Pede igual, tá querendo intervenção militar, tá querendo ditadura, vai ler um livro sobre a ditadura militar no Brasil, que você vai saber o idiota que nos está assistindo e que faz parte de censura, que quer agredir a imprensa, idiota, vai ler o que aconteceu na ditadura militar para depois você pedir. Agora, aí vem o Bananinha, que eu não vou citar o nome, mas todos nós sabemos, pedir a adiação das eleições para direito de resposta. Isso não existe em um país democrático. Isso é um absurdo. As eleições brasileiras já estão polarizadas. As pessoas que apoiam um certo candidato não respeitam a oposição do que a outra pessoa pega e, tipo, um é apoiador do Bolsonaro, o outro é apoiador do Lula. Muitas vezes o apoiador da direita não aceita o apoiador da esquerda. Então, assim, vamos ler para saber. É essa a verdade. Bom, pessoal, nosso tempo esgotou aqui. Quer falar alguma coisa, Francisco? Só queria dizer, eu concordo plenamente com o Luanícola, com o João Lucas. São situações que eu nunca imaginei que aconteceriam no país e que infelizmente estão acontecendo. Espero que as autoridades tomem as medidas o mais rápido possível para evitar, né? O Lula nem tomou posse ainda. E as pessoas já estão desesperadas. Pra quê? Não precisa disso. A gente vive num sistema democrático, mas a gente tem o direito, claro, de protestar, mas não desta forma, né? Impedindo o direito de ir e vir. Em 2013, né? Foram chamados de as pessoas foram protestar no fim de semana, né? Justamente pensando nos trabalhadores. Hoje não, hoje estão fechando rodovia, impedindo os medicamentos de ir aos hospitais, os mantimentos de ir aos supermercados, a gasolina, que é muito importante para o nosso país, e veja bem, se isso acontecer, vai vir outra bomba, né? Aí aumenta o preço das coisas, e a culpa é de quem? A economia a gente vê depois. Ah, minha gente, vamos se cuidar. As mesmas pessoas que diziam isso estão cometendo a mesma coisa. Então, vamos mudar, Brasil. Vamos mudar. Vamos mudar, vamos nos comportar. Exatamente. Bom, você percebeu que o RPI Views dessa edição foi mais longa, mas é preciso, para um programa ter boas análises, é preciso ser longo. Bom, e contra fatos não há argumentos. A RPI Web TV está mostrando o que está acontecendo no Brasil de fato. Não compactuamos com fake news. E se nós três estamos aqui, é porque temos a capacidade de informar você, telespectador, do que está acontecendo no Brasil. Pedimos desculpas se caso estivermos se alteramos, mas é preciso mostrar com clareza o que o Brasil está, a repercussão internacional e as melhorias que podem chegar para o nosso país. Muito obrigado, Francisco Eduardo. Muito obrigado, João Lucas, pela participação aqui no RPI Views. Para você que nos está acompanhando, até a próxima. Boa noite.